Olá, boa noite, alunos e alunas do 8º ano da Escola Feliciano Sales Cunha. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, é o seguinte, na proposta da atividade de 22 a 26 de março, semana que vem, a gente vai continuar praticando o Simple Future, futuro com uso de will, tá? E aí, como a gente trabalhou formação de sentença, significado de uso e a estrutura da formação de frase afirmativa, negativa e interrogativa, aqui nessa atividade nós vamos exercitar a formação das perguntas, usando, conforme já foi explicado, né? Usando o will, que é um verbo auxiliar modal, antes do sujeito sintático da frase. Então, quando a gente usa o futuro simples na proposta da gramática normativa, que é a proposta escolar, a gente tem que atentar para a exigência de saber reconhecer dentro de uma frase o sujeito sintático, porque o will vai ficar justamente antes dele. Aqui no exercício 1, nós fizemos questão de colocar alguns modelos, tá? Para facilitar, para relembrar, porque a gente está retomando o conteúdo da semana passada. Então, vamos lá, nós temos aqui a proposta. Usando o Future Simple, escreva perguntas a partir das palavras dadas em cada item. Veja os modelos a seguir. Atenção, não é obrigatório escrever a tradução da resposta do exercício, tá? Os modelos estão traduzidos, mas num primeiro momento, nesse primeiro exercício, a preocupação é formar as perguntas mesmo, tá? Bom, então vamos lá. Pelos modelos, vejam que existe a preocupação justamente de colocar esse verbo antes do sujeito sintático, que é a primeira coisa identificada. Logo depois tem o verbo principal e os respectivos complementos desse verbo principal, tá? Então, os modelos estão dados aí para vocês analisarem os casos já apresentados na semana passada. E o caso novo aqui é a pergunta com who. Who, porque não temos um sujeito explícito, um sujeito expressamente conhecido. O modelo dado está aí justamente para vocês terem acesso a esse caso. Temos então, nesse mesmo formato, sujeito apresentado, logo depois verbo principal, logo depois complementos desse verbo principal. A única diferença vai ser pergunta com who. E aí nós temos, de acordo com os modelos dados, 10 itens aí para vocês montarem a pergunta, tá? E o segundo exercício é para justamente exercitar a tradução para o português, usando aquele tempo verbal, futuro do presente, do modo indicativo, tá? É isso aí, é uma maneira de exercitar não somente esse uso normativo do inglês, mas também do português, que é o futuro do presente, do modo indicativo, tudo bem? É bem simples para exercitar mesmo a estrutura, tá joia? Muito obrigada pela atenção, até a próxima.